Olá, alunos. Bem, até o momento estudamos os conectivos e, conectivo ou, a negação, a condicional e a bicondicional. Então nessa aula aqui, nós vamos aplicar alguns conceitos de lógica em linguagem de programação. Eu escolhi aqui a linguagem Python. Bom, como é que funciona aqui o Python? O Python, você pode, por exemplo, fazer comentários. Em Python, tudo que vem após a palavra cruzada são apenas comentários, não interfere na programação. Tá? Bom, o que é o Python, né? O Python é uma linguagem de programação lançada em 1991. É uma linguagem gratuita. A procura pelo Python é vertiginosa, principalmente a partir de 2017. A sua popularidade cresceu com o advento de conceitos como Big Data, ciências de dados, Machine Learning. Possui diversas bibliotecas prontas. É possível você programar em ambiente Windows, para ambiente Windows, Linux, Mac, Android e outros sistemas. Então, é uma linguagem de programação muito versátil. O que nós vamos ver agora é algumas aplicações da lógica, de operadores lógicos. Então, um pouco de lógica aqui. Nós temos aqui os operadores, operador lógico, negação, operador e, operador ou. Negação, not. Então, no Python vamos usar not. Operador e, and. Operador ou, or. Então, por exemplo, se eu escrevo assim, mais uma coisa, além disso, né? Podemos identificar aqui dois valores lógicos, que é true, verdadeiro, false, false. Só que o true aqui já tem que escrever com T maiúsculo, tá? E o false com F maiúsculo. Então, por exemplo, se eu quero escrever assim, ó, true and true, ou seja, verdadeiro e verdadeiro. Bom, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, true. Ou, por exemplo, true or false, ou seja, verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou... Aqui o legal é que você pode puxar a linha que tu já digitou e modificar. Então, true, então vou botar assim, ó, false, false and true, false. Ok? Então aqui você pode brincar. Outro pode, por exemplo, nomear, né? Por exemplo, você quer dizer que A recebe o valor lógico true, certo? Bom, eu aperto A aqui, tem true. Eu dei enter aqui, certo? Por exemplo, B false. Então, A recebeu o valor lógico true, B recebeu o valor lógico false. Então, aqui podemos fazer, por exemplo, A and B, ou seja, verdadeiro e falso. Isso vai dar falso. Ou, por exemplo, A or B, ou seja, verdadeiro ou falso. Verdadeiro. Ou podemos negar, né? Por exemplo, negação de A.
ou seja, a negação do verdadeiro. A negação do verdadeiro é falso. Ou a negação de B, que é a negação do falso. A negação do falso é verdadeiro. E aí podemos brincar, por exemplo, eu digo assim, A e B, né? A e B é falso. Então, se eu escrevo a negação disso, né? Então, agora eu vou ter que colocar parênteses aqui. Ó, negação de A e B, ou seja, negação do falso, verdadeiro. Tá? Agora, se eu não coloco parênteses, pode ser que isso interfira no valor lógico. Tá? Então, por exemplo, aqui em cima eu estou negando o valor lógico falso. Aqui, da forma como está escrito, eu só estou negando o A, porque o parênteses não tem parênteses aqui. Então, a negação de A, lembre que A é verdadeiro, então a negação de A é falso. Vamos botar aqui na frente como comentário. Então, aqui é false, and, e o B, que é o valor lógico falso, né? Então, falso e falso é falso. Então, veja que deu um valor lógico diferente aqui, certo? Que eu estou negando A e B, aqui só estou negando A. Bom, existem operadores então, operadores aqui, ó, menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual, igual, você usa dois iguais ali, diferente. Então, sempre tu vai comparar, por exemplo, 1 menor do que 2. 1 é menor que 2, é verdadeiro. Mas se eu escrevo 2 é maior do que 4, é falso. Ou podemos escrever 2 maior ou igual a 4. Bom, continua sendo falso, mas se eu escrevo 2 menor ou igual a 4, bom, 2 é menor que 4? Sim, não é igual, mas tudo bem, é 2 menor ou igual a 4. Então, verdadeiro. Ou eu quero escrever, por exemplo, digamos que eu identifique que A é igual a 5. Aí eu escrevo A, vamos usar o diferente agora, tá? Então, exclamação, igual. Então, A é diferente de 4? Verdadeiro. True. Tá? Deixa eu escrever aqui na frente. A é diferente de 4. Então, assume o valor lógico ali verdadeiro. Ok? Então, obviamente que se eu brincar, se quiser escrever a negação disso, então boto not, tem que abrir e fechar parênteses, então eu vou negar o verdadeiro, tá? Então, a negação disso aqui tudo. Então, a negação do verdadeiro vai dar falso. O que a gente pode ter aqui, por exemplo, é 1 maior do que 2. And 6 menor que 4. Ou seja, 1 é maior que 2? Não, é falso. Vamos botar um comentário aqui. 6 é menor que 4? Não, é falso. Então, falso e falso. Falso. Obviamente, eu poderia chamar isso aqui de proposição P, por exemplo. Ó, P igual. Aí eu tenho o valor lógico. Então, bota P aqui, dê Enter. Ó, o valor lógico disso aqui. Então, P é identificado como sendo esse valor lógico. Essa expressão, né? 1 maior do que 2 e 6 menor que 4. Então, aqui a gente pode brincar. Por exemplo, eu quero negar P.
Então, negação de P. Negação de falso, verdadeiro. Eu chamo assim, ó, P maiúsculo, 1 maior do que 2, or 4 menor que 6. Que 3 diferente de 4 e 5 menor ou igual a 8. E R, eu vou agora misturar P e Q. Vou botar assim, ó, P and negação de Q. Então tá aí. Agora, quem é o valor lógico de P? P é verdadeiro. Por que P é verdadeiro? Porque 1 é maior que 2? Não, falso. 4 é menor que 6? Sim. Então, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Que 3 é diferente de 4? Sim. E 5 é menor ou igual a 8? Sim. Então, que também é verdadeiro. Então, P é verdadeiro. True. And, bom, que é verdadeiro. Então, isso aqui vai ficar falso. Então, verdadeiro e falso é falso. Agora eu vou misturar mais ainda aqui. Ó. P ou R e negação de P e Q, ou P e Q ou R. Então, isso vai me dar um valor lógico, nesse caso verdadeiro. Ou, por exemplo, a negação disso, né? Então, por exemplo, vou botar aqui um parênteses aqui no início e vou negar isso. Claro, a negação do verdadeiro é falso. Ok? Bom, como é que funcionaria a questão da condicional? Bom, então, condicional. Como é que funciona aqui no Python? A gente usa if. If significa se. Então, se a condição é verdadeira, ele vai executar o comando. Então, if, condição, 2 pontos, e posteriormente o comando. Tá? Por exemplo, digamos que eu tenho uma média a média é 5.2. Tá? Então eu quero escrever o seguinte. If média menor que 6, 2 pontos, print reprovado. Bom, o que isso significa? Significa o seguinte, ó, se a média, no caso aqui a média é 5.2, se a média é menor que 6.0, bom, então a condição neste caso aqui está identificado como sendo média menor do que 6. Neste caso aqui é verdadeiro. Tá? Então, se a média é menor que 6, então, esses 2 pontos representam então, imprima na tela. Reprovado. Vou botar isso aqui como comentário. Ah, esqueci de botar o asterisco aqui, a palavra cruzada. Então, se média é menor que 6, então imprima na tela. Reprovado. Obviamente, se eu mudar a média aqui, para aprovado, vou botar 7, certo? E eu chamar novamente o if aqui, ele não vai executar, porque agora a média, que é 7, não é menor que 6. Então ele não vai imprimir na tela nada, não vai fazer nada aqui. Não vai fazer nada. Tá? Deixa eu mudar essa condição aqui. Vou botar o seguinte, eu vou botar aprovado agora. Tá? Então, vamos dizer assim, a média é maior ou igual a 6. Ok?
Então, a média aqui é 7, que a pessoa tirou. Ela é maior ou igual a 6? Sim. Então, vai imprimir na tela, aprovado. Ok? Então, isso aqui são só algumas noções de lógica na linguagem Python. Espero que possa ajudar na compreensão desses valores lógicos, os conectivos e ou a negação, a condicional.